Quando vem um produtor, artista do Sul e do Sudeste, né, e vem buscar desenvolver um projeto aqui, as portas imediatamente se abrem para esse artista. Mas nós que estamos aqui, olha, há décadas, fazendo e promovendo, as portas são difíceis de se abrir. Então é um processo longo até que, né, essas portas se abram, e elas não se abrem tão fáceis, né? A gente tem que empurrar, às vezes meter o pé mesmo na porta e dizer que nós estamos aqui. Tá? Então falar de cultura em movimento e Amazônia, ele é um pouco isso, né? A gente está vivendo esse boom agora, né, das questões das produções culturais e tudo mais. Mas a gente vai, ao longo dos anos, compreendendo que todo esse processo de militância que nós desenvolvemos, ele deu resultado. Tá? Como é que a gente compreende que ele deu resultado para a gente? A gente vai entrar e vai escrever um projeto num edital, lá tem especificado, né, tantas vagas ou pontos que direcionem, né, a mulheres e escrever projeto. Então a gente começa a classificar e ter, né, com que essas mulheres possam ter acesso, né, a esses editais, que muitas das vezes, né, a pessoa escreve o projeto, coloca a mana ali, né, a companheira, mas ela não é a gerenciadora desse projeto, é o homem que é o gerenciador, né? Então as coisas se invertem a partir do momento que o nosso processo de militância e de luta, né, incide em tudo isso aí e começa a mudar. Então a questão da diversidade, né, da população trans, LGBT e tudo mais, isso tudo está dentro desse processo também, né, de luta. Então hoje a gente consegue ter com que mecanismos, né, direcionem aquele edital a esse público. Então, né, por aí a gente vai compreendendo. E a outra são os povos originários, né, e tradicionais. Originários, né, são os povos indígenas, né, e os tradicionais, né, que a gente fica às vezes num debate, né, originário é tradicional, que são os povos quilombola, né? E dentro dessa tradicionalidade, a questão da religião de matriz africana também, né? E aí a gente tem muito embate em meio a tudo isso, né, pela questão do avanço neopentecostal, né? E aí, tipo, a cultura gospel, né, incide e tal, não, porque, né, a cultura gospel ela tem que estar inserida nesse contexto. Mas se a gente for compreender a religião de matriz africana, né, ela é uma religião que historicamente sempre foi, né, criminalizada, né, colocado como a religião do demônio, isso e aquilo. Mas se a gente vai pesquisar a fundo, né, essa religião ela não é nada disso. E a outra é que ela tem um processo cultural gigantesco na identidade brasileira. Cultural, né? Desde a questão da alimentação, né, das músicas, das danças, dos instrumentos, uma série de outras questões, né? Estão englobado dentro dessa religião. Então, por isso ela entra dentro desse contexto no campo cultural. Tá? Então, falar um pouco disso também, ele está dentro desse entendimento de Amazônia, né, que a gente traz aqui para esse entendimento, tá bom? Então acho que assim, pincelar um pouco desses avanços que nós tivemos, mas que nós de fato temos, né, vários outros desafios, a entender toda essa diversidade que nós temos, né, como é que nós incidimos enquanto Amazônia, respeitando toda essa diversidade, mas como é que a gente busca ela para incorporar o nosso processo artístico, porque esse processo artístico e cultural nosso, ele também é um produto que vai ficar ali, né? Ele é um produto que também ele vai instigar um processo de compreensão da nossa identidade, entende? Então acho que é importante, né, esse debate nesse sentido de entender que, né, a galera pesquise bastante para se firmar diante desse entendimento e dessa compreensão. Olha, me controla no tempo aí, tá? Então, assim, hoje eu faço parte do coletivo Hip Hop Pai d'Égua. A nossa linha de atuação é o debate. Nós carregamos no nosso movimento, né, desse coletivo, a luta pela garantia dos direitos humanos, né, carregamos também a luta em defesa do meio ambiente e da justiça climática, tá? Em defesa dos povos originários. E também esse debate
da garantia dos direitos aos povos da periferia, né, de todas as periferias, baixadas e morros, né, então a gente faz essa compreensão, né, para o nosso processo de produção, né, de festival, de encontro de debate, né, artístico e tudo mais, né. Já tivemos alguns circuitos nacionais, levando um pouco essa compreensão, principalmente as companheiras que compõem esse espaço, já fizeram um bom debate sobre a questão das mulheres amazônicas, né, num processo de produção artística nesse território, né, e foram contribuir em outros estados, né. Então, esse processo que o coletivo faz também é um processo de acúmulo de formação. Então, a gente promove formação interna para que esses militantes possam incidir em outros territórios, né? Não só incidir, mas também fazer essa troca, né, de absorver um pouco desse acúmulo que os coletivos desenvolvem em outros estados, em outros municípios, né, e assim a gente poder, né, avançar ainda mais no campo cultural. E outro, né, acho que um espaço que a gente vai falar de movimento e Amazônia, né, compreendendo o nosso território gigante, né, a gente tem muita dificuldade de ir em Santarém, né, tem um grupo que a gente quer muito fazer essa troca lá, mas pagar R$2.000 para chegar em Santarém, né, é bem complicado. Então, nós temos dialogado no sentido de que tem alguns espaços dentro do município, dentro do próprio estado, que garantem a nossa incidência, né, para estimular, né, e para propor políticas públicas voltadas aos segmentos culturais, né. Eu represento o segmento do hip hop dentro do município de Belém, né, dentro do Conselho de Cultura. Na verdade, eu sou suplente, né, tem um titular que é do reggae, porque o hip hop, enquanto setor, ele é composto, o segmento lá é chamado cultura urbana e periférica. Dentro da cultura urbana periférica tem o hip hop, tem a capoeira, tem o reggae e vários outros segmentos. Então, houve um processo de eleição, por conta de nós sermos a minoria, ficamos como suplência, né? Mas a gente faz as proposições e encaminha. Então, esse é um espaço de incidência, né, político. Tá? Dentro do Estado é a mesma coisa, né? Há um processo de eleição para a representação do Conselho de Cultura. Os últimos editais, esses últimos agora não, tá? Do PNAB. Não tivemos um segmento voltado ao hip hop, foi cultura urbana e periférica, porém outros segmentos tinham condições de concorrer a esse edital. Independente se ele não fosse cultura urbana e periférica, mas se ele tivesse uma ação ali voltada, aí levava. Ou seja, quase que a maioria de nós não levamos nadinha de apoio de recurso por conta disso. E essa é uma briga nossa lá que nós já tínhamos colocado que não pode ser dessa forma, porque os segmentos que promovem ficam fora desse processo. E quem já está ali, olha, e que tem elaboradores de projeto de plantão para fazer isso, eles fazem. Eu acho que esse é um desafio nosso do hip hop com todos os segmentos, é nos organizar e ir para cima e eleger um representante dentro desses conselhos que garantem esse processo de mudança. Agora o novo debate, eu acho que é o de Blanc que vai abrir de novo, o nosso debate é ter recurso voltado para o segmento hip hop por conta da lei que nós aprovamos nacionalmente, que traz todos esses pontos correlacionados. Então, todos os conselhos a nível nacional nós estamos exigindo que criem uma cadeira exclusiva para o segmento hip hop. Por quê? Ah, não, hip hop é o bonitão da história, não sei o que, não. É porque a nossa cultura, além dela cumprir um papel político e social, historicamente, ela carrega 4 segmentos históricos, que nós sabemos. Junto a esses segmentos históricos do hip hop, se juntam novos que surgem, né, como os slams, as batalhas de MCs, né, e tantos outros, né, de dança. Então, por isso, a gente compreende que precisa de uma cadeira exclusiva no sentido que garanta toda essa diversidade de segmentos dentro de um único segmento. Entendeu? Acho que é isso, e isso nos coloca a ser amazônida, promover cultura e movimento permanentemente, porque se a gente deixa de ser permanente, em algum momento da história o tabuleiro vira e a gente volta a ficar lá embaixo, né, e a elite
domina tudo de novo nesse processo do campo cultural. E é isso. Obrigada, Gil. Potente a fala dele, né? Gente, assim, o Gil, eu escuto o Gil falando em vários lugares que a gente teve a oportunidade de estar junto, e eu gosto muito de como ele faz essa provocação sobre o contexto histórico dessas várias linguagens que a gente produz e reproduz, né? Nós que somos de danças urbanas, a gente sabe que a nossa cultura ela está embasada também dentro desses aspectos, né? A gente bebe muito da cultura hip hop, a gente bebe muito da cultura ballroom, a gente bebe muito de tanta coisa, né? E isso, eu penso que é muito importante a gente pensar, olhar para trás e ver de uma forma mais sensível, né? Como é que essa arte que eu faço hoje, né? Ela nasce ali, ela vai se transformando e tomando forma, né, de várias e várias formas. Isso é incrível. E isso reflete, inclusive, no que a gente faz hoje, no que a gente chama de cultura de periferia, de cultura, né, de rua. E o que até me leva também para a Andressa, né? A Andressa que também é uma ativista que vem desse lugar, né, Andressa? Tu pode falar um pouquinho para a gente também sobre essa tua perspectiva? Oi, gente. Já sabe meu nome, né? Vou falar de novo. Bom dia novamente. Bom, eu sou nascida e criada aqui em Belém, né? Venho especificamente de uma comunidade ribeirinha chamada Santo Antônio, que é lá dos entornos de Mosqueiro, né? E, infelizmente, tive que sair um pouco cedo de lá, antes dos meus 12 anos, que minha família passou por esse processo de ter que ir, né, para a área urbana, para conseguir algumas condições mais confortáveis. E a minha família, meus avós principalmente, e minha mãe, né, que estavam mais à frente da migração, sempre prezaram muito pelo estudo. Então, uma das principais razões que a gente se locomoveu, e aí foi para Mosqueiro, né, especificamente, foi melhores condições de estudo. Então, o estudo ele sempre esteve assim, muito na minha mente, sempre esteve muito, até como uma cobrança, né? Eu acredito que muitos aqui têm isso em suas famílias, tipo, você tem que estudar. E aí, no começo eu ficava, mas eu não quero estudar. Eu não gostava de estudar. Na verdade, ninguém gosta muito de estudar, né? Porque é cansativo, porque é doloroso, principalmente quando não se tem recursos. E eu sou essa pessoa que não tem recursos para estudar, né? Eu estou hoje no mestrado, muito por insistência, mas estou hoje como uma pessoa que não é bolsista, que não tem recurso, e ainda assim estou indo de contra essa maré e pesquisando, né? Todas as minhas pesquisas foram feitas dessa forma independente, sem nenhum financiamento. E aí, nesse movimento de estar me deslocando, né? Hoje eu consigo ler que eu sempre estive nessa conexão, né? Com rio, com cidade. Se tem muito essa discussão, né? Agora da Amazônia urbana. Então, eu consegui criar essas percepções mais definidas na minha cabeça justamente com o estudo e com a pesquisa. E isso, assim, um pouco, entre aspas, tardio, né? Eu começo minhas atuações mais aprofundadas nas áreas culturais depois dos meus 23, 24, que é com o hip hop, né? E principalmente com as organizações de batalha. E muito também nesse lugar isso que eu faço não é cultura, assim. Eu também demorei muito para me entender e para me afirmar como uma produtora cultural, como uma pessoa que está fazendo algo que está modificando aquela realidade que eu vivia. Então, quando eu começo nas batalhas, era muito assim, estou aqui na batalha, mas como tem muito, às vezes, essa rixa, né, do elemento conhecimento, tipo, conhecimento não é nada, tipo, não existe esse elemento, né? Eu já ouvi algumas pessoas que falam que o conhecimento não existe, não é um elemento que não existe. E aí eu ficava, é verdade, né? Eu só estou aqui, só organizo uma batalha, então é isso, nada demais. E aí depois fui me compreendendo, me percebendo, e aí eu entendi que sim, eu fazia parte também daquele movimento. Uma das batalhas que eu organizei foi a Batalha do Pistão, que hoje não está mais ativa, né? E aí foi muito significativo, porque nessa batalha a gente conseguiu fazer uma modalidade muito interessante, que foi a Batalha da História, onde a gente, ao mesmo tempo que deu aula sobre acontecimentos históricos
nacionais e atrelados aqui com o regional. Depois disso, os MCs tinham que fazer as rimas em cima disso. Então, foi muito, muito foda, assim. E aí eu começo... Está surgindo 3 COPs ao mesmo tempo. A oficial lá, que vai acontecer na Zona Verde, na Zona Azul, e as paralelas que vão acontecer em outros espaços. A Fundação Cultural, ela cedeu o Teatro Valdemar Henrique para um chamamento público, que está aberto ainda, de produções de dança, tá, para se inscreverem, e ganha é contemplado com um valor mínimo, acho que se eu não me engano, se você tem mais de 8 integrantes no teu espetáculo e tudo mais, R$6.000, que é um cachê, para poder fazer parte dessa programação paralela, né? Isso, até então, é o que eu sei, que está sendo administrado, inclusive, é um recurso que está vindo via Instituto de Ciências das Artes, né? Não está vindo recurso direto para os artistas produzirem e fazerem parte da programação. Não está. Essa é a questão. O Juan, quando ele estava falando, me veio também, já contemplando ali, também a importância do movimento hip-hop de fazer um movimento de salvaguarda do movimento. E isso não está acontecendo. Como inicia a fazer isso? Através dos relatórios, documentação, publicação. Esse formato de portfólio, isso é uma salvaguarda do movimento de vocês. E hoje, eu não sei se isso existe, se vocês podem me dizer, mas a árvore genealógica do movimento. Os outros gêneros de dança, eles já existem publicados. Tem livro falando sobre transgressores, não sei do que. Aí tu abre e tem um mapa gigantesco com as pessoas que iniciaram a dança na Amazônia e da onde estão vindo, quem veio dela, quem veio... Isso existe. E aí vocês, quando eu pergunto para vocês, quem foi teu mestre? Quem foi o mestre do teu mestre? Então, são coisas que a gente precisa se perguntar e a gente vai criando a nossa árvore genealógica, que são deverzinho de casa para vocês. Porque a partir disso, a gente consegue construir a história do movimento. E a gente construindo a história do movimento, a gente promove a salvaguarda. Existem editais específicos para mestres de cultura. Gente, o mestre de cultura só precisa estar vivo. Só isso. Para receber o recurso como se fosse premiação. E a gente não vê mestres de cultura do movimento hip hop, da cultura urbana e periférica sendo premiados. Porque às vezes o edital não chega nem até eles, não sabe nem como se escreve. Entendeu? Então, são questões que precisam também ser discutidas para poder consolidar essa história. Porque consolidar, aqui a gente está promovendo um momento de consolidação. Mas e quem vem depois? Precisa saber do movimento que está acontecendo. Bom, sobre a COP, não veio aí também, gente. Assim, falando especificamente lá do Chibé, né? Lá em Coraci, como a gente atua muito nessa questão, faz oficinas, faz eventos culturais também diversos, mas também fazemos muito trabalho de educação socioambiental, né? E aí, ano passado, nós produzimos a nossa Carta de Direitos Climáticos de Coraci, que é as demandas de lá, o que as pessoas estão sentindo com essa crise climática, o que está faltando, o que elas sonham e quem elas querem cobrar. Tudo isso num documento, né? Esse documento, inclusive, está disponível online, quem quiser procurar. Tem alguns exemplares do nosso espaço. E quando a gente estava nesse balanço do ano passado, foi a mesma coisa também, né? Reunião. E não, gente, ano que vem é COP, vem aí, vamos se organizar, muitas coisas. Agosto, não existe credenciamento, não existe acesso para elas. E o pior de tudo, né? Como a gente é um coletivo que está criticando, né? Então a gente está fazendo os apontamentos do que está de errado, do que precisa ser olhado com mais cuidado, e principalmente de Coraci, que é onde essa COP só vai chegar para embarque, desembarque, né? Porque vem de Caratateu, que vai, não sei se vocês sabem que lá que vai chegar os ancoradores lá, que vão chegar os navios.
tá uma desgraceira lá em Caratateu, em Coraci também, porque vai ser esse trânsito, né? Vai ser só isso, embarque, desembarque, tipo, e aí, esse território vai ser só isso? E agora o que a gente está tentando ver como que a gente vai participar como sociedade civil, né? Porque não existe credenciamento, essa informação não chega. A verdade é que essa informação não chegou, a gente não sabe como é que faz para acessar. E tá todo mundo assim, ué, mas não era para ser diferente, gente? E não está sendo, e a gente está fazendo a articulação independente. Pode como sociedade civil, então como é que a gente vai acessar esse espaço? Infelizmente, o espaço de tomada de decisões, a gente não vai conseguir acessar, né? Isso é uma realidade, até porque são os grandes financiadores, né? Quem está destruindo é que vai tomar decisões, então a gente não vai estar lá. Mas o que a gente pensa muito é como que a gente vai ocupar esse lugar da sociedade civil, e aí, de que forma que a gente vai fazer, de que forma que a gente vai protestar, como é que a gente vai fazer esse babado rolar. Olha, eu reitero a mesma coisa aqui, tá? Pelo menos nós do Hip Hop, nós estamos com uma proposta de realizar aqui uma semana antes da COP iniciar, o Encontro e Festival Amazônico de Hip Hop. A gente não tem apoio de nenhum órgão estadual, né? Inclusive planejamos de realizar em alguns espaços, estação gasômetro, mas todos esses espaços já estão reservados para essa COP aí, né? Paralela do governamental, na verdade, né? Porque tem várias outras COPs que também estão fora desse eixo e estão se organizando para incidir nesse espaço. E nós do Hip Hop não vamos ficar de fora. Pelo papel político que nós cumprimos nas periferias, pelas nossas lutas, né, pela garantia e as condições dos direitos, né, fundamental da pessoa humana, periférica, nós vamos incidir. Então, estamos em diálogo com algumas organizações nacionais, né? A gente já tem um espaço apontado para realizar esse encontro e festival, né, que vai ser um espaço na ilha de Caratateu, aqui onde eu moro também, tá? E é o Paraíso dos Reis, né? É uma companheira que gerencia esse espaço, né? A gente já fez 2 conversas e estamos, né, tentando conseguir apoio com outras organizações internacionais e apoio de organizações da sociedade civil aqui que apoiam projetos, né, para garantir todas as estruturas necessárias para os espaços de debate e para o espaço de festival, tudo no mesmo local. O espaço está sendo projetado para em torno de 500 pessoas participarem, né, circular. Vai ser um espaço circular, talvez se amplie. Então é um desafio, e isso é o retrato de que a COP não chegou para nós, na condição. Entendeu? Isso. Então, vamos realizar lá e, saindo de lá, vamos incidir em outros espaços que vão estar acontecendo na COP. Inclusive, alguns atos que estão sendo planejados para cá e estamos aí com a nossa pauta, tá? E, bom, e finalizando essa questão, né, que tudo isso é um desafio, a gente quer muito contribuir, né? A gente não tem uma representação do hip hop dentro do conselho, tá? Não temos uma representação, mas nós sabemos quem está lá, né? Porque, pois é, a pessoa que está lá é o Guinê Ribeiro. O Guinê, ele tem passado por diversas questões, né, de saúde e tudo mais, mas a gente já solicitou, já fizemos uma conversa, inclusive, com ele. Nós não temos suplente. Não tem suplente. Cultura urbana e periférica não tem suplente. Qual foi o direcionamento que nós tiramos e já estamos em diálogo, inclusive com ele, mas temos que chegar até o conselho o mais rápido possível. Elaborar um abaixo-assinado do segmento, principalmente do segmento hip hop, que é o que mais está incisivo lá, entendeu? Os outros segmentos, capoeira, reggae, dificilmente eles estão. Mas é realizar um abaixo-assinado a nível de Estado, tá? A nível de Estado, um abaixo-assinado e elaborar a carta e dizer, olha, nós queremos, né, um novo processo para essa representação. Pois é, da cultura urbana e periférica. E esse é um passo para ter gente agora nas tomadas de decisões que estão acontecendo agora, tá?
Em outro momento, a gente vai entrar com outro documento solicitando a cadeira do hip hop. Não vai ser agora. Mas agora nós precisamos demarcar o espaço e colocar um titular e um suplente. Tá? E aí, né, fazer um abaixo-assinado e dizer, olha, conselho, nós queremos refazer, né, um processo para uma nova representação desse segmento. E aí a gente vai aguardar a resposta. Se for, aí a gente vai tirar quem vai ser esse representante entre nós. Né? Então, quem tiver interessado em fazer essa representação, tá? É importante que tenha uma representação de Belém, porque é onde acontecem as reuniões presenciais, aqui nessa região metropolitana, para participar das reuniões, dos debates. E a outra, uma representação de outro território fora da região metropolitana, porque, né, os outros municípios lá, Altamira, Marabá e entre outros, porque a gente sempre fica fora da política, sempre fica fora, toda vez essa reclamação. Ultimamente a gente tem abrido todas as portas para eles e eles não estão querendo ocupar nenhum espaço. E aí depois vem a reclamação. Por exemplo, nós estamos compondo o GT Nacional de Construção da Cultura Hip Hop. Hoje somos só 2, eu e a companheira lá de Ananindeua, que estamos. Mas são 5 representações. Reservamos para Altamira, Marabá e outros mais. Os nomes indicados não acompanham o processo. Então a gente vai reabrir um novo processo para representar o hip hop dentro da construção nacional, e aí a gente vai compartilhar. Inclusive tem um grupo que é o GT, onde a gente faz esse diálogo e publica todos os editais, tudo que... Aí qualquer coisa é só falar aqui com a Carol e a gente vai incluindo lá, tá bom? A gente ainda tem mais uma pergunta, e aí após... Tem mais 2 perguntas? Tá. Depois dessas 2 perguntas, a gente já pode ir caminhando para as considerações finais, tá bom? Gente, tá. Eu queria só complementar, né, a fala do Sacra, né, sobre a COP, né, que é muito forte, né? Eu acho que eu também passei por essa expectativa, né? Eu lembro que eu estava com minha amiga no ônibus e falei assim, amiga, eu quero estar lá. Quero estar lá dentro, quero acabar com tudo, eu vou lá. Aí chega agora, uau! E assim, nesse ano de 2025, né, eu tive a oportunidade de virar essa chave também, que é o lugar de entrar na sociedade civil, né? De entrar no movimento. Eu faço parte do Fórum Parense de Juventude, né? Sou gestor de comunicação e também faço bico em cultura. Então, fazendo essa entrada, né, no fórum, nossa, tipo, virou uma grande chave, né? Porque o que a gente está passando aqui é a venda do território, né? É a venda. O que o governo faz é maquiar, né? Passado prometendo muitas coisas que não são de fato reais, né? Que chega agora querendo mascarar, né? Todo esse racismo ambiental, né? Com os nossos territórios, né? Enfim, né? A desvalorização da nossa voz, de fato, né? Que nós deveríamos estar nesse ponto de decisão, mas que não estamos, né? Então, virando essa chave, eu queria até abrir para vocês, né? A possibilidade da colaboração, né? Como eu faço parte de uma organização da sociedade civil, vamos colaborar, vamos entrar em contato, vamos escrever coisas juntos, né? Recentemente abriu vários editais, então a gente precisa estar dentro desses lugares, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui, que se inscreveu, né, na Cypher, está com essa vontade de fazer acontecer, então eu acredito que nada mais justo do que a gente fazer esse grande network, né? De juntar todo mundo e abraçar e abarcar esse babado. E agora a última pergunta eu queria fazer para o Igor, né? Que faz parte do território de Benevides, né? Eu moro em Ananindeua desde que eu nasci, desde que a Ana me colocou no mundo, minha mãe. Então, eu queria te perguntar, né, sobre essa descentralização da dança, né? Não só da dança, mas da arte como um todo, né? É que desde que eu viro essa chave também, né? Desde que eu saio lá da minha escola de ensino médio, que é bem precário o ensino, né? Que não tem lanche, falta aula, não tem aula porque não tem lanche, não tem água, falta luz, chove, aí cai o telhado na cabeça da pessoa, aí então muitos problemas, né? Então eu saio do ensino médio direto para a faculdade, né? Já virando essa chave, tipo, eu quero dançar.
e o que eu quero fazer é quero dançar. Aí eu entro na licenciatura em dança, né? Nem sabia que era para ser professor. Tá? Mas eu entro porque eu quero dançar. Toda vez. Mas assim, com certeza, nessa trajetória eu abraço esse lugar de que, nossa, é muito legal estar nesse lugar de ensino, né? Não só como fonte de ensino, mas também, mais do que isso, né? Absorver o ensino das pessoas que estão querendo aprender, né? E nesse lugar, eu me sinto muito... Eu me sinto um desconforto que eu não consigo explicar, né? Pelo menos naquela época, né? Que é, poxa, todo dia a peleja. Pega um ônibus lotado, aí fica assim, até chegar na FADAM, na faculdade. E aí, que desconforto é esse que eu sinto, sabe? Era sobre isso, né? Sobre essa centralização que tem, né? De que eu tenho que sair todo dia cedíssimo de Ananindeua para pegar o ônibus, para chegar, e sem acesso ao RU naquela época, né? E ficar com fome, ter que voltar para esperar 1h30 também, voltar para Ananindeua, então existe esse babado, né? Então, como eu estou nesse lugar atualmente de produção cultural e etc., eu queria te perguntar, através desse contexto, né, dessa contextualização, como é que a gente faz? Como é que você, né, tem suas estratégias, né, para descentralizar e levar essa dança para fora, né? Para além das margens, né? Para lá, para nossa baixada, né? Que é Benevides, Marituba, né? E Ananindeua, né? Eu acredito que essa é uma virada de chave que eu ainda estou tentando entender, né? São só 21 anos, né, mana? Eu não sei de tudo. Mas eu estou tentando, enfim, como tu falaste, né? De se aproximar para articular. Concluí. Bom, vou ser super rápido. A Ananindeua, ela não é exemplo muito para ninguém em relação à produção cultural e ao investimento da produção cultural. Tá? Primeiro passo. Por quê? O segundo município maior do estado do Pará e um dos mais populosos elabora editais para os artistas, onde o edital tem um valor de R$3.000. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Com R$3.000 a gente não conseguia fazer praticamente nada de produção. Só alugar um data show, alugar o espaço, acabou o dinheiro. Acabou. Literalmente acabou, gente. A gente acha que é um valor, R$3.000, realmente não é. E aí, falando desse teu locus, que é a Ananindeua, eu sinto que os artistas, eles estão tão acuados que eles preferem sair da cidade e fazer a sua arte em outro lugar do que lutar pela própria arte na cidade. Isso eu vejo o meu olhar de fora em relação à Ananindeua. Pela cidade fazer parte de uma conurbação ali, ninguém sabe o que é Ananindeua, o que é Belém ali, então é mais fácil sair de Ananindeua, onde tem mais oportunidades, sair e ir para Belém, onde tem mais oportunidades, tem mais espaço para fazer, do que lutar e continuar fazendo na própria cidade. Eu não tive essa chance. Quando eu fui para Benevides, eu tinha que lutar na minha própria cidade. Eu não tive a chance de me deslocar para poder lutar em outro lugar. Então, o que eu fiz? Primeiro que Benevides a gente vive num mundo paralelo. Eu falo que Benevides é num mundo paralelo. Quem frequenta a cidade, quem vai a Benevides, sabe que parece que é uma cidade que não é nem no estado do Pará. Você não vê lixo na rua, tudo funciona, é iluminado, é asfaltado. As escolas têm até as catracas com digital, os alunos colocam digital, chega uma mensagem no celular do pai dizendo que o aluno entrou na escola, tudo funciona na cidade. Então, quando eu saio de Benevides, eu falo, estou indo para a realidade. Eu estou indo para uma realidade, entendeu? E aí, ainda mais com esse olhar da COP Benevides, por ter uma água que só existe praticamente lá. Todas as empresas estão se instalando lá. É Natura, é Belágua, é Heineken, é Micos, é Splash, tudo é instalado em Benevides. Então a gente não precisa sair da cidade, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz tudo lá. E a gente produz a nossa própria arte lá. Quando a gente fala sobre trazer para a arte, para a cultura, eu encontro uma gestão pública aberta para os artistas. Eles não sabem fazer.
Eles não sabem elaborar edital, eles não sabem conversar com os artistas, eles não sabem. Então eu falo, sai, deixa que eu faço. Me dá. Então eu já pego o modelo do Estado, que a gente elabora como colegiado de dança do Pará. O modelo do Estado é esse daqui, ó. Só adaptar para o recurso que tem. E assim a gente consegue fazer com que os artistas sobrevivam na cidade, sem precisar sair. Né? Mas isso é uma realidade de poucas cidades. Benevides, Canaã dos Carajás, Santarém, ainda nas Três Porradas, entendeu? São poucas cidades que conseguem sobreviver desse jeito, né? Devido ao investimento que tem e a essa negociação que tem com os artistas. Hoje eu não vejo isso de Ananindeua. E é triste, porque a Ananindeua tem uma efervescência de produção de artistas que só existem lá, mas a gente liga eles à capital. É muito complicado. Como você, por exemplo. Olha, eu já morei em Ananindeua. Eu lembro que eu acompanhei os processos culturais em Ananindeua. Ananindeua não tinha conselho, Ananindeua tinha um fórum permanente de cultura, né? Que era, eu não lembro agora, mas era uma vereadora que gerenciava o fórum. Só que hoje o Brasil tem uma lei que é obrigatório que os municípios implementem o sistema de cultura, né? Que é um conjunto de leis a ser implementada nos municípios e no estado que garanta os conselhos de cultura em cada município e em cada estado. Hoje eu não sei como é que está esse processo em Ananindeua, mas precisa ser verificado, tá? E a outra que Ananindeua, eu contribuí na elaboração de uma lei do hip hop que coloca em Ananindeua o hip hop como patrimônio cultural e material, né? Essa lei está aprovada lá. Então, eu acho que quem está em Ananindeua precisa ir buscar essas informações, se tem conselho, e participar das reuniões. Qualquer pessoa pode participar das reuniões do conselho, tá? E aí, quando abrir um novo processo de eleição, né, é pleitear a representatividade do segmento num próximo processo, mas pode acompanhar normalmente. Acho que pouco a contribuir. Bom dia, gente. Bom dia, mesa. Muito obrigada por todas as colocações. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário mesmo acerca de um assunto falado mais cedo. Sobre o que o Igor falou, sobre essa criação, né, dessa árvore genealógica, desse embasamento teórico que falo agora como professora e artista, né, que nós, professores e artistas, deveríamos ter, né? Quando a gente pergunta, o que podemos fazer para, enfim, ter mais respeito no hip hop, em outra vertente de dança, acho que esse trabalho também começa com a gente, né? Na sala de aula, em separar um momento da tua aula, 15, 20 minutos, para dar um embasamento teórico para os teus alunos, né? Uma pesquisa, um artigo de um amigo, de que tu pesquisou há um tempo. Eu convivo com a Ruane desde 2018, que foi quando eu entrei na licenciatura, e desde 2018 ela fala da importância de escrever, de registrar, de publicar, né? E até hoje ela fala sobre isso e é muito importante. A gente tem alguns trabalhos acadêmicos já na universidade falando sobre diversas vertentes da dança, e é importante a gente ir atrás também desse conhecimento para que possamos, né, propagar de uma maneira mais segura e firme, de acordo com a sua vertente, né? E essa dificuldade também que a gente tem de espaço, de fala, de tempo, né? Um exemplo claro é fomos limados da COP, né? Não tem esse espaço para gente. Nunca desistir mesmo, tá falando, tá pesquisando, usar as armas que a gente tem, né? Seja a rede social, seja a sala de aula, para levar essa nossa pesquisa, seja prática ou teórica, para além, né? Era esse o meu comentário. Mais uma vez agradecer a Carol, ao Caio também pelo evento maravilhoso. Muito obrigada.
Bom, gente, eu queria encaminhar agora para as considerações finais. Eu acho que a gente pode começar lá pelo Igor, né, Igor? Bom, gente, então, como diz, gratidão por tudo. A gente precisa, esse momento ele é muito importante, principalmente, e que ele se repita várias vezes, porque é muito importante a gente fazer aula, é muito importante a gente ir para a sala de aula, fazer, praticar, é muito importante, mas discutir, falar, pensar a dança, pensar o movimento, ele é tão importante quanto. Porque através disso daqui surgirão outras ideias, surgirão outras movimentações que poderão melhorar, mesmo que você não seja beneficiado com isso, mas que outras gerações possam ser também. Nesse momento a gente precisa não olhar para o nosso umbigo e olhar para o coletivo. Eu lembro muito bem de quando a gente estava construindo esses regimentos, a gente pensou, talvez a gente nem usufrua de tudo isso daqui, mas que outras gerações elas possam usufruir e que a gente possa construir uma sociedade que a gente possa viver da nossa arte. Isso pode ser utópico, não sei, mas a gente precisa pelo menos sonhar em viver da arte, não ter que trabalhar em outro lugar para poder manter a nossa arte. Então eu creio que seja isso. Muito obrigado. Gente, também agradeço muito. Obrigada, Carol, pelo convite. Parabéns pelo evento. Parabéns para toda a equipe. Dá para ver todo o cuidado, toda a dedicação que vocês estão aqui empenhados, né, em realizar algo muito, muito bonito. Espero que vocês que estão aqui, né, no projeto, que vão participar durante esses dias, aproveitem muito, aprendam, compartilhem esse conhecimento, continue compartilhando, né, e modificando suas realidades. Isso que você falou, né? O que a gente está fazendo hoje, tudo que a gente faz hoje, alguém vai colher. A gente também vai colher, mas de uma forma diferente, né? E acredito que não coincidentemente, quando eu fechei meu caderno, está uma frase bem aqui, que eu acho que combina muito com esse momento, que é: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo, que é um provérbio africano. Então, saio daqui transbordando de alegria, estou muito, muito feliz e aproveita demais, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, eu também gostaria muito de agradecer, né, pelo espaço, pela contribuição, pelas colocações também de vocês, né, pelas indagações. Mas uma coisa eu vou guardar para essa minha caminhada, que foi o que o companheiro colocou sobre a nossa árvore genealógica do movimento, que a companheira ressaltou. Que eu acho que a gente precisa ficar sempre atento a essas questões. E aí eu sei quem foi o meu mestre, né? Faz um mês que eu perdi meu mestre, né? Um grande mestre, o mestre do tocadisco, que é o DJ Mocegão. Eu era ouvinte do programa Revolução, né? Onde o Mocegão era apresentador, né? E aí, após ouvir, eu fiz um curso de rádio comunitária na rádio que o Mocegão apresentava o Revolução, e daí eu fui convidado para compor o programa Revolução e entrar no movimento hip hop. E aí fiz várias formações, né? Fiz algumas oficinas de DJ com o Mocegão. Então, assim, eu sei quem foi o meu mestre. E aí vou guardar isso porque é importante, né, para nosso processo. E o hip hop, né, todos esses segmentos que compõem o hip hop, o interessante é que quando a gente promove qualquer evento do hip hop, a gente jamais descarta o processo de formação. Ou a gente promove uma oficina, ou a gente promove uma roda de conversa, e isso é formação, né? E isso está na raiz do movimento, né? Até hoje, desde o seu início, que eu acho que nos coloca numa posição, né, política, ideológica e de firmeza naquilo que a gente acredita, né? E uma outra provocação é tipo: eu sei aonde eu estou e sei aonde eu quero chegar com essa cultura, com essa minha arte, né? Então acho que isso a gente tem que ter sempre na nossa mente, e eu carrego isso a partir desse momento aqui do diálogo. Então sempre reforçar isso, né? Sempre, né, que é um dos princípios Ubuntu, né? Sempre olhar para trás para ver, né, esse ciclo.
essa circularidade. Então, agradeço a todos, todas e todos esse espaço. Gente, então foi isso. Essa foi a nossa primeira aula. Agradeço demais pela interação de vocês. Agradeço também aos nossos queridos palestrantes que propuseram aqui, colocaram. Eu acho que a gente está saindo daqui também com algumas provocações, assim. E a ideia é essa, sabe? Quando a gente pensou no Lab, a gente pensou em um momento não só para a gente aprimorar as nossas habilidades corporais, mas também para a gente sair daqui provocado a criar mais, a produzir mais. E eu acho que esse momento aqui já foi um ponto de partida muito potente pra gente. Só gratidão. Hashtag gratidão também. Obrigada. Vamos bater uma foto? Todo mundo junto? Será que dá? Quer aonde? Aí ou pra cá? Qual é a melhor disposição aí pra bater a fotinha? Onde é melhor pra bater a foto?